Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje o método que a gente vai falar é o easy stretching. Não sei se alguém já conhece ou já até mesmo praticou, mas ele é um método bem antigo. Ele foi criado na França em 1970 por um fisioterapeuta e osteopata, Bernard Redondo é o nome dele. Atualmente é um método que tem voltado, tá? Não que ele tenha sido extinto, ele sempre existiu, né? Alguns fisioterapeutas trabalham com esse método, mas de uns anos para cá eu tenho visto que tem tido cursos de formação nesse método, tá? O nome dele, então se a gente pensar, né? ISO vem de isometria, e stretching é alongamento em inglês, então ele é um método que combina uma contração isométrica com alongamento. E Redondo sempre buscava por um método de correção postural, tá? Porque os pacientes dele naquela época ficavam muito em repouso, ele não concordava, então ele ansiava, buscava por um método que trabalhasse a postura, a correção da postura. E ele sempre se interessou na mecânica da coluna vertebral. Então ele buscava uma técnica que trabalhasse flexibilidade, força muscular, consciência corporal e correção postural. E ele, desde aquela época, ele já tinha consciência, né, da importância da musculatura profunda do tronco para estabilização. Musculatura essa que a gente pode pensar, né, no transverso do abdômen, nos oblíquos, na musculatura do diafragma. Hoje em dia se fala muito no core, né, essa musculatura do centro do nosso corpo, né, no pilates também, aos exercícios de core, enfim. Então, já que é essa musculatura do tronco, tá? Então, desde aquela época já se tinha esse conhecimento. O easy stretching é fundamentado nos princípios da ginástica postural, o qual proporciona ao praticante consciência do movimento e domínio do equilíbrio entre contração e relaxamento. Se eu não me engano, são 67 posturas, eu acho, que o método tem, que vão desde posturas iniciais mais fáceis e elas vão progredindo, tá? No que esse método se alicerça? Quais são as bases? Então, é no autocrescimento da coluna vertebral, incrementado pela contração desses músculos abdominais. Então, quando o paciente está praticando, a gente contrai o abdômen e cresce, né? Cresce a coluna. Por exemplo, imagina que tem um fiozinho te puxando da cabeça em direção ao teto. A gente solicita esse autocrescimento. Uma isometria dos paravertebrais profundos, né? Um alongamento dessa musculatura e uma respiração voluntária. Então, só para ilustrar nessa foto, o autocrescimento, né, uma ação muscular do autocrescimento em conjunto, né? Ali os abdominais, o transverso do abdômen, o psoas, transverso espinhal. E o que o Bernard relatava, assim? Que no momento em que um desequilíbrio muscular desorganiza determinado segmento corporal, essa desorganização se estenderá ao sistema em sua globalidade. O que essa frase quer dizer? Se a gente for pensar nas cadeias musculares, né, que se fala muito hoje, o que acontece? Todos os músculos são envolvidos por fáscias. E essas fáscias musculares, depois elas vão formar os tendões, né? Então, toda a musculatura, na verdade, a musculatura ela não é algo separada. A musculatura do nosso corpo, ela vai ser toda unida através das fáscias. Então, se a gente pensar que o paciente tem um
um problema lá no pé, essa origem daqui a pouco, né, dessa pisada pode estar no quadril, em algum desequilíbrio da pelve, tá? Então, isso se baseia muito, né, nas cadeias musculares e tem vários métodos que trabalham as cadeias musculares e o stretching é um deles. O RPG também trabalha com as cadeias musculares, tá? E a força muscular é desenvolvida pela contração estática, por essa contração isométrica. Então, como é que se realiza? Como é que é o método, né? A pelve é o ponto de referência, se preconiza um alinhamento da coluna vertebral, alongamento dessa musculatura paravertebral, se solicita voluntariamente para o paciente que ele faça uma contração isométrica, uma ins e uma ex profunda, que dure de 6 a 10 segundos, e os exercícios são realizados durante 3 vezes. A primeira para o paciente aprender, a segunda para a gente fazer as correções e a terceira para ele executar corretamente. E é um método que pode ser individual ou em grupo. Tá? O grau de dificuldade dos exercícios, então, se intensifica conforme a evolução do paciente. Acessórios, existe a bola, que é a Medicine Ball, que pode ser de 1 a 3 quilos, e também bastões, né, de 1 metro a 1,20 m. Então, no total, são 67 posturas, tem algumas com algumas variantes. Nos próximos slides, a gente verifica algumas fotos. Então, essa que aparece nas fotos é a esposa do Bernard Redondo, ela que aparece em todas as fotos. Essas fotos são do livro, que vai estar no final. Esse exercício lembra muito um exercício de Pilates, que é o Ralph Roll Down. E para que esse método é indicado, né? Então, para desenvolver consciência corporal, para melhorar a postura, para desenvolver força muscular, para restabelecer ou incrementar o equilíbrio. Tem alguns artigos científicos assim publicados no método de crianças com escoliose, tem efeitos bem positivos. Tem um outro artigo em idosos que melhoraram o equilíbrio com a prática do stretching e também com gestantes, né? Tem artigos que trabalharam com gestantes e também tiveram um efeito bem positivo. E por fim, esse é o livro, o único livro que existe sobre o método, mas quem tiver interesse, né, quiser olhar as posturas, enfim, dá para procurar, olhar alguma coisa de exercício também no YouTube. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.